Saudações, amados buscadores da luz. Hoje iremos continuar o estudo sobre os elementais. Nos dias atuais, vemos muitas catástrofes naturais acontecendo em todo o mundo. Mas a maioria das pessoas não sabem qual é a grande causa de tudo isso. Vivemos em um tempo onde a transição planetária está acontecendo a todo vapor. Precisamos estar cientes e prontos para não sermos afetados de forma negativa, para que possamos ajudar, da melhor maneira, o nosso querido planeta. No estudo passado, aprendemos sobre os elementais de um modo geral. Vimos também que a natureza é regulada por uma inteligência superior, que define a função de cada reino e de cada elemento natural, para que dessa forma, tudo se encaixe perfeitamente, dando origem a esse complexo quebra-cabeças que mantém o equilíbrio da vida na Terra. A natureza tem um grande inimigo: o próprio ser humano. A humanidade vive, de maneira inconsciente, dos seus atos, prejudicando de maneira acelerada o equilíbrio da vida na Terra. Hoje vamos estudar sobre a maior contaminação que o ser humano tem criado. Os elementais negativos e formas pensamento são do mundo das sombras. É bastante comum os seres humanos possuírem mais de 100 elementais negativos dentro de seu corpo, agregados ao seu mental inferior, mental superior e corpo emocional. Estes seres de vibração inferior podem causar estragos à psique de uma pessoa e governar a mente subconsciente, assim como gerar o karma negativo. Eles também são responsáveis por muitas das profundas experiências traumáticas que experienciamos ao longo de nossas vidas. Nossa energia do medo é um grande adesivo para mantê-los conectados a nós. Eles podem influenciar todos os seres vivos, de todas as maneiras. Os que atraem elementais negativos e formas pensamento são os que se encontram no mesmo nível de vibração inferior, semelhantes a deles. Quando uma pessoa manifesta e vivencia emoções negativas, como ódio, cobiça, raiva, vingança e semelhantes, ou são acompanhadas por uso imoderado de álcool e drogas, a pessoa envolvida no meio de tudo isso deixa um convite aberto para estes habitantes. Outros eventos traumáticos também podem deixar uma pessoa vulnerável a estas entidades. Essas invasões podem variar, de baixo nível para algo mais ameaçador e de alto grau de influência. Há pontos de entrada que podem nos trazer rasgos na nossa aura, através do chakra coronário aderindo ao nosso campo energético, do chakra frontal influenciando o nosso nível mental ou do nosso chakra cardíaco influenciando o nosso corpo emocional. Eles também podem se instalar a partir de entidades do mal, ou pelo abuso de álcool, ou por influência de outros seres humanos, por meio de magias negativas ou maldições. Essas entidades podem se manifestar como doenças físicas, emocionais ou mentais. Eles apreciam gerar tristezas e levar a alma a um alto grau de sofrimento, podendo induzir ao suicídio. Eles também impedem a transmutação kármica, tentando bloquear o processo de cura. O karma ainda pode ser removido com eles a bordo, mas é um pouco mais difícil pela sua interferência. Uma vez que toda a energia negativa destes elementais e formas pensamento seja liberada de todos os aspectos do seu ser, sua vibração se elevará e sua ascensão dará início. Todas essas condições e padrões kármicos que são agregados à sua consciência gerando depressão e ansiedade, já não estarão nadando em seus pensamentos. Seu ser passará, então, a ser alimentado pela luz, funcionando em uma nova frequência mais elevada. Você não será mais um canal para tais energias ameaçadoras. Não haverá nada para eles se alimentarem e prosperarem. Eles serão incapazes de ganhar o controle de você ou da sua mente de novo, desde que a sua vibração permaneça elevada. Vamos entender um pouco mais sobre as formas pensamento e os elementais negativos. O termo elementais surgiu há muitos anos, no decorrer do estudo da espiritualidade no mundo todo, mas também serviu para gerar uma grande confusão nos estudiosos, pois existe a diferença básica entre elementais da natureza, com os elementais que são criados pela nossa consciência humana. Em primeiro lugar, vamos entender com maior simplicidade onde está a diferença entre esses elementais e a sua identificação. Elementais da natureza representam as forças da natureza primordial e secundárias, que podem ser usadas pela nossa consciência para gerar energia, e elementais adversos. Dentro dessa descrição podemos inserir as sílfides, gnomos, duendes, salamandras, ondinas, silfos, e os diversos grupos familiares desses queridos irmãos que estão ligados aos reinos dos Elohims e por sua vez do plano dévico do planeta. A essência que dá vida a um elemental da natureza. Por exemplo, a estrutura atômica do elemento em fogo, água, ar e terra tem relação direta com os seres que são formados por esse aspecto básico. A estrutura atômica universal, contida na essência divina de Deus, na imanência do universo multidimensional, é um elemental atômico ou multidimensional, que serve de alicerce e alimento para que os elementais da natureza possam existir.
É desse ponto que surge a substância primordial para que nós humanos da Terra possamos gerar a nossa forma pensamento e forma sentimento, que são criações diretas dentro do universo a partir do nosso poder de cocriação que não sabemos usar. Neste caso, o que é denominado pelo simples nome ou classificação de elemental, trata-se de uma forma pensamento, desejo, praga, maldição, ou seja, qualquer forma de energia direcionada para um determinado ponto, que gera com isso uma intenção. Portanto, também temos os elementais de amor, e de aspectos positivos, no entanto normalmente esses não são identificados pela nossa consciência tão acelerada e racional, somente as pessoas mais sensíveis conseguem captar os elementais harmônicos, e bem sintonizados. Normalmente captamos mais os elementais negativos, pelo próprio princípio da nossa vida estressada, onde nunca nos harmonizamos, dando assim, maior possibilidade a que as energias, em correlação ao nosso desequilíbrio desarmônico integral, ajude a agrupar ao redor do nosso campo eletromagnético, por ressonância, aspectos negativos desses elementais. Tendo esses três aspectos sobre os elementais, podemos agora entrar no reino das energias correlatas a cada tipo de elemental, e como ele se alimenta pela lei da ressonância, em nosso campo eletromagnético, que compreende os nossos corpos sutis, paralelos, e seus respectivos campos de emissão de energia, que por sua vez, têm total ressonância com o padrão de emissão dos nossos sentimentos, pensamentos e hábitos. Assim o que somos como pessoas, acabam por atrair os relativos elementais, para o nosso campo eletromagnético, e dessa forma gera um quadro obsessor. Esse quadro obsessor ou encosto, como também é normalmente denominado, tem relação com o padrão de energia que emitimos, e nos sintonizamos no nosso dia a dia. Por outro lado, temos outros tipos de elementais, os mais perigosos, são aqueles direcionados diretamente contra a nossa pessoa, de forma intencional, pois eles podem nos acompanhar por diversas encarnações e são dificilmente removidos pelas técnicas convencionais, pois eles ficam incorporados ao nosso corpo causal e aos respectivos campos de ressonância, de cada corpo sutil, assim detectá-los fica mais difícil, pois eles parecem ser parte da nossa bagagem pessoal, e no fundo não são, mas estão ali para serem transmutados, há centenas ou milhares de anos. Por esse motivo, existem diversas técnicas de meditação e de limpeza que podem nos ajudar a fazer a remoção desses elementais, de forma gradual ou direta. Na verdade, a capacidade dessas técnicas de remoção dos elementais, que nos acompanham, está diretamente ligada à nossa capacidade de perdão e à fé, que dedicamos ao nosso trabalho e obviamente à disciplina interna em desenvolver um trabalho específico para a limpeza dentro das diversas técnicas que existem e que são ensinadas por diversas linhas filosóficas e canais do mundo. Não existe uma regra geral, isso devido a que cada pessoa possui um ponto fraco natural. Em outras palavras, os elementais atuam e atacam os pontos mais fracos, que uma pessoa possui. Assim como as entidades do astral, essas entidades são almas do passado fazendo cobrança, por vingança direta ou indireta ou por ressonância das nossas atitudes. Dessa forma, os pontos do corpo que são atacados varia de acordo com a condição natural da pessoa. Um dos pontos mais comuns é a região da coluna, seja na lombar ou na dorsal, exatamente pelos pontos de sucção de energia vital da coluna e dos centros de energia que ali estão vibrando, também chamados de chakras. Para que possamos identificar, de maneira mais profunda, quais elementais negativos têm atuado em nosso corpo, precisamos estudar e aprender a conhecer o nosso corpo e toda a estrutura que o mesmo possui e os pontos-chaves de cada um deles, ou seja, dos corpos sutis, o que nos faz automaticamente a fazer uma pesquisa e a um paralelo com as diversas técnicas integrativas, que podem nos ajudar a libertar elementais presos dentro do nosso coração, devido às magoas que existem em nosso campo eletromagnético sem que percebamos. E aqui finalizamos mais um estudo. Agradeço por você ficar comigo até o final, e espero que esse conhecimento tenha ajudado a expandir a sua consciência. Continue acompanhando o nosso conteúdo, para que a sua mente expanda cada vez mais, e assim a sua vibração seja elevada. Desejamos sempre muito amor, paz e luz para a sua vida eternamente.